15 anos é bastante tempo. Imagina 15 anos preso. Agora imagina 15 anos preso injustamente. Vamos dialogar sobre isso? Olá, Rafa. Olá, Cristiane. É a primeira vez que eu estou ao seu lado direito, né? É verdade. Tudo bem? Tudo bem, e você? No meu lado direito, não. Você tá... Na outra direita. Não. É verdade. Aí no meu lado direito. Isso. Exatamente. Tudo bem? Eu não consegui, porque eu fiquei pensando, não, É dislexia, gente. Tô tendo algum problema. São consequências olha, da cirurgia que eu fiquei meio sequelas. Agora eu tenho o Zap, que eu posso usar pra qualquer coisa, Isso, entendeu? é verdade. Eu operei recentemente, então tenho qualquer tipo de erro no raciocínio, eu atribuo a cirurgia. Tá certo. É que nem o entendeu? Ricardo, quando bateu a cabeça, perdoado. que caiu Isso. de bicicleta, bateu a cabeça, tudo que ele fala de errado, você, mas é que eu bati a cabeça. Tá certo. Exatamente. Continua falando até hoje, né? De errado, né? Olá, Fez. Oi pra todo Olá. mundo. Tudo bem? Eu quero dizer bem? o seguinte, que o Rafael tá certo. Você tá à direita dele. Pra mim, à direita dele. Então, gente, verdade. é tudo perspectiva. É tudo Pois Tudo é. uma questão vamos de fazer- perspectiva. fazer uma enquete Boa. aqui. A minha Rafael, também. Tá aí. Obrigado, nós, gente. ele tá do É lado isso direito, aí. você tá correto. Obrigado. Mas e aí, Cris? Então, gente, agora eu tô muito muito tempo, confusa. muito tempo. Muito Agora, 15 embananou, anos, né? agora bateu. pelo amor de Deus. 15 anos é muito Cara, tempo. esse caso, eu vou até falar que teve alguns alunos, algumas pessoas que acompanham o nosso podcast, que mandaram até pra gente comentar. E eu até fiquei na dúvida sobre sugerir esse tema ou não. Para mim é um tema que, de tudo que a gente conversa aqui, para mim é um que dói. Eu acho muito ruim a gente vê uma história como essa, lógico, né? Quando a gente fica sabendo, é um final feliz, ele saiu, mas mais ou dá menos, entrevista né? e tal. Mas, gente, final feliz depois de tanto tempo, né? uma vida, Então, né? Não tem nada Uma feliz aí. vida. não tem feliz. nada de bom, feliz. É não. triste triste. pra todo mundo, né? Tudo é pra triste, né? justiça, pro Milo, né? Que é o rapaz, né? Não dá, gente. 15 anos é uma coisa... Qual indenização repara uma coisa dessa? Eu Fala acho que pra mim. nem Nenhuma. existe nenhuma. Mas não vai Nenhuma. conseguir também. E mesmo que Não vai tivesse conseguir. alguma... Não vai Mero de conseguir. sabor? Você ficou por 15 anos, mero de sabor. Eu Você- até discuto essa questão de final feliz, porque o que vai... Aí a gente entra na filosofia, né? O que é a vida? A vida, a gente retrata o final dela ou o percorrer dela? E a gente perdeu... E ele, na verdade, perdeu 15 anos desse percorrer. Sim. Então não tem indenização que... Não, a mulher Não ele tinha tem. acabado de Restaure. casar, a mulher estava Que grávida restaure quando o ele que foi aconteceu. preso. Não É, tem, exato. não Mas existe. conta o caso, Cris. Resume mais ou menos Então, assim. Por que ele foi preso injustamente pra gente... Não em 15 anos, né? Não. Não em tempo real. Você fala dois em tempo- minutos. em tempo Em real. dois não. minutos. Foi um caso de... Primeiro se apurou um latrocínio, né? Quando se verificou, as 3 vítimas eram um casal e a funcionária da casa, que foram esfaqueados e se verificou lá a subtração de algumas joias e dinheiro e tal. Então, a princípio, era um latrocínio e aí as investigações né, foram sendo realizadas e aí se pensou que talvez não era, acho que não era latrocínio, acho que essa morte foi encomendada. Por quem? Pela filha do casal. É bom que se diga que era um integrante do Poder Judiciário, então um caso de repercussão, né? Ele, a esposa era e tal. aposentado, né? Ele já era Acho aposentado, não tinha sei. sido- Né? era aposentado, era Ele aposentado. ex-ministro Do TSE. Do TSE, isso. Então, então foi a filha, não foi a filha e tal. Bom, nesse desenrolar dessas investigações, em algum momento se estabeleceu lá que o porteiro teria alguma relação, o ex-porteiro, né, do prédio onde o casal residia. E aí, então, chegaram, através desse ex-porteiro, chegaram né, no Marlon, e aí nessa suposta autoria, que foi negada. E em algum momento houve uma confissão extrajudicial. Mesmo os depoimentos que foram colhidos lá na fase de inquérito policial e tal, não chegaram a ser reprisados, né? Confirmados em juízo. Pelo contrário. Mas, entendendo-se que foi um homicídio, então esse caso foi para o Tribunal do Júri e ele acabou condenado pelo Tribunal do Júri a 55 anos. Essa pena depois foi baixada para 47. E aí, né, recentemente, a gente teve aí a decisão no STJ que reavaliou
a questão Já das tinha provas. tido pedido de revisão no TJ, né? Que foi negado. Foi negado. E aí o STJ resolveu... E aí o STJ agora resolveu fazer uma... né, reanalisar essas evidências, não vou nem chamar de prova, porque eu nem consigo, mas essas evidências aí que Até porque não é levaram... prova. Até porque Tecnicamente tá não no é Código prova. de Processo Penal, Exatamente. né? Que o juiz não pode fundar a sua convicção com base na prova colhida na fase de investigação só. Exatamente. Né? Não é nenhum... Aí a primeira questão que eu já jogo para vocês. E o controle da pronúncia? Não é para o juiz fazer um controle? Já que o tribunal do júri é uma coisa bastante falível... Exato. A pronúncia não devia sofrer um controle muito mais rígido. E aí? Aliás, o STF, o Gilmar, né? O Gilmar Mendes tem uma decisão muito parecida com o que você está falando, que diz o seguinte: a pronúncia não é uma mera decisão judicial que manda alguém ao plenário do júri. É necessário que o juiz se atenha àquilo que foi produzido na ação penal, né? Na primeira fase da ação penal, para aí sim fundamentar adequadamente, não é analisar o mérito em si, mas fundamentar adequadamente as provas ali colhidas até aquele momento para mandar alguém a júri. Porque, de fato, o júri é falível. O júri é uma decisão... Uma vez que o camarada é uma decisão ali... tomada por 7 pessoas do povo que não necessariamente tem um conhecimento jurídico e que vai votar sim ou não apenas. Gente, E aí a oratória da parte, né? A Cris tá aqui que pra falar. mas especializada nisso, ela é a oratória da defesa e da acusação. Mas aí eu acho que a Cris podia, com essa especialidade que ela tem de atuação no júri, explicar um pouco, porque assim, não é com elementos colhidos na fase administrativa, né? A prova é feita em juízo. Exato. E aí vem a decisão de pronúncia, ou seja... Exato. É isso que a gente tá debatendo. Não, eu você sei, disse porque- outro dia, em outro episódio, o juiz precisa fazer o trabalho dele, Então, né? mas- Tá faltando. Então, mas aí o que tem? Porque olha como era fácil coartar esse caso no... Mas era fácil já cortar no recebimento da denúncia? Ou precisava ter a instrução inteira para aí na pronúncia? Veja o quanto falho é isso. Porque a gente tem o inquérito policial, um flagrante. Nesse caso nem foi flagrante, Não teve foi inquérito e flagrante, teve muitas É, nuances, né? vai Porque e falava volta, de um, vai e falava do volta. outro. É. E aí depois chegaram à conclusão que era ele. E o Ministério Público entendeu que era ele e denunciou. Aí o juiz analisou se essa denúncia... Analisou. Teve lá uma Ou não decisão analisou. judicial. Teve lá uma decisão judicial que recebeu a denúncia. Recebendo a denúncia, aí é que eu queria que você falasse o que acontece. Porque eu tô falando o seguinte, não é que vai a júri direto. Tem a instrução tem inteira. uma instrução inteira e Feita essa... em juízo, com o promotor, com o juiz, Isso, contraditório, isso. defesa, Conduzida ampla por um defesa. juiz de direito, isso. não é? Aí a Cris Exatamente, não. E assim, ó, eu até nesse seu, né, da forma como você falou, até acho que nesse caso não tive acesso aos autos, então eu tô meio que dando um diagnóstico de um paciente que eu não viu tive na contato. Mas pelo que eu vi, imprensa, é o seguinte, até acho que do que eles tinham colhido nas investigações, sem entrar no mérito de como essas informações chegaram, né? Que isso é um outro assunto. Mas, para iniciar a ação penal, a gente precisa só de uma coisa bastante embrionária. É um indício de autoria. E assim, ok, o Estado tem o direito de apurar. E o juiz, lógico, naquele caso absurdos, ele tem que rejeitar essa denúncia, mas durante esta primeira fase do tribunal do júri, a gente tem um juiz de direito que preside, né, a produção das provas e, obviamente, que se essas provas são produzidas durante uma fase judicial, obviamente que esse juiz tem que fazer uma avaliação dessa produção. E o que se verificou nesse caso é que nada daquilo que havia sido apurado na fase investigatória, e aí a gente consegue entender por que não foi colhida depois na fase judicial, né? Porque foi, de uma certa forma, extorquida, né? As informações foram extorquidas. É uma confissão forçada, né? Forçada. Tudo indica. Exatamente. E não só a confissão, mesmo os depoimentos. Só que não tinha nenhum outro elemento que E o confirmasse juiz... essa confissão, né? Agora, a gente tem essa desgraça no tribunal do júri, que é exatamente isso. O juiz, isso aqui é só uma decisão de admissibilidade. A coisa é tão séria que resolveram inventar um princípio do indúbio pro societate que não existe em lugar nenhum, para justamente justificar o que eu analiso como sendo assim, eu tô tirando o meu da reta. Deixa ir pra júri. Deixa quem decida é o jurado. Quem decide é o jurado. Os Pilatos, lavo as minhas mãos, deixa aí. É lamentável o juiz abrir mão
né? O juiz... Desse controle, Desse né? controle. Até porque, assim, eu fico pensando assim, ninguém pegou esse cara em casa e falou assim, agora, a partir de agora você é juiz, viu? E o cara fala, não, eu não queria. Não, você vai ser juiz. Pô, você estudou pra fazer um concurso, você quer estar ali. E aí, na hora que você tem pra decidir uma coisa que é séria, porque ninguém é inocente, assim, ingênuo, quero dizer, a ponto de deixar de reconhecer que o Tribunal do Júri é meio uma loteria. Nesse sentido, é uma loteria. Você entra lá, você não sabe o que vai acontecer. Decisão por pênalti. A pessoa não precisa justificar a decisão dela. Não, mas, Cris, aí, só pra gente falar disso também, o que mais me impressiona disso é o seguinte, que essas decisões de pronúncia, na sua maioria, vêm falar da gravidade do crime. Total. Só tem homicídio aqui. Exatamente, é Só grave. tem homicídio. É grave. Na maioria é qualificado. Você vai falar de gravidade. Se não fosse grave, não estava aqui. Exatamente. Estava na vara comum. Exatamente. Aí, da mesma forma, esta gravidade é usada para decretar prisão. Não, fundamento. Homicídio triplamente qualificado, puxa vida, só pode ficar preso. Mas e é um os sistema indícios que de autoria, não, que é grave. Crime é grave. Não, e se retroalimenta, porque aí depois não. chega no plenário do júri, a acusação vai dizer assim, olha, é tão grave que ele ficou preso esse tempo todo e agora vocês vão absolver? Então, assim, a pessoa é uma... e circular. veja que isso aí é circular e tudo que a gente está falando aqui, se a gente fizer lá por amostragem, a gente vai pegar 100 processos. A gente vai encarar essa realidade, eu chuto em 80%, pelo menos, dos casos, e aqui nós não estamos discutindo prova de nenhum deles. Assim, essa realidade da gravidade, da prisão decretada pela gravidade, e depois do pedido de condenação feito pelo Ministério Público por conta da prisão, e acolhido pela população, né, pelos jurados que estão ali, isso é rotineiro. E assim, penas altas... Penas, né? Ele tomou 55 no júri, a pena ficou em 55. É muita coisa. Foram 3 homicídios. Pra você ver como era grave. Então... Mostra a gravidade da conduta, era muito grave. Precisava de uma pena muito alta. Só não tem prova que foi ele, mas é gravíssimo, né? Assim, se tivesse pego o camarada certo... seria excelente. Talvez até pudesse sustentar uma pena dessa. Grave eu acho que é mesmo. Grave é mesmo. Assim, é só dizer assim, ok, é tão grave que não pode ser qualquer coisa. Que eu preciso ver direito. A gente falava isso no Tribunal do Júri rapidinho, Rafa. A gente falava, né? Eu e o Ricardo, a gente fez muitos júris em parceria, né? Juntos. E a gente fala assim, gente, condenar qualquer um não é acabar com a impunidade. Porque o discurso de hoje, os senhores estão aqui e os senhores podem acabar com a impunidade, tá na sua mão decidir, aplicar uma pena e tal. E a gente falava exatamente isso. Falei, escuta, quando você condena a pessoa errada, você tá estimulando a impunidade. Sim. Porque a pessoa que praticou esse crime tá solto. Exato. Então, assim, não adianta prender qualquer um. Isso não acaba com a impunidade, né? Mas não é uma lógica, primeiro, facilmente aceita, né, pelas pessoas, não é uma lógica facilmente aceita, e não e a sensação é essa aí, eu fiz o meu dever, eu condenei alguém. Votei lá pra condenar e tal. E é tão grave, né, nesse discurso de gravidade, que hoje está lá no Código de Processo Penal. Se alguém for condenado acima de 14 anos, não tem nem direito a recurso, vai ser recolhida a prisão. Cumpre pena imediatamente. Em nome do princípio da soberania dos vereditos. O que é absurdo. Demanda que o controle prévio seja mais criterioso. Exatamente, seja muito mais criterioso e não se baseie, como diz aqui a decisão, né? Por isso que a gente está discutindo esse caso, não se baseie em elementos produzidos exclusivamente na fase policial. Porque a gente sabe, né? A gente é advogado, a gente atua na fase policial e às vezes, né? Muitas vezes... esses elementos, que a gente chama de elementos de prova, elementos informativos, são produzidos meio que... Gente, você tá sendo muito meio bom. Meio informalmente e tal. Sem... o coração mudaram, o coração novo ainda não tá peludo, ele tá aqui na on, veja bem. Olha as estatísticas. Em São Paulo, né, você vê a falta de recurso é tão grande. Em São Paulo, de 10 roubos registrados, só um instaura inquérito para apurar. E aí, se você for ver a estatística de esclarecimento de delito, aí... Então, assim, e de homicídio no Brasil, sei lá, é 6% de esclarecimento. Reino Unido é 95%. São aqueles filmados. É um negócio assim. E esses dos 6, 5 foram filmados. Entendeu? Então, assim, mas as pessoas... não sei se vocês assistiram aquele documentário Making a Murder. Eu assisti. Nossa, esse daí...
Não é nem dele que eu tô falando, que é o Steven Avery, né? Mas Isso. pega o sobrinho dele lá. Não, gente. O Bessie, como é que ele chamava? O Brandon. Brandon. Acho que era isso. Acho que era isso, é. Um menino, para as pessoas, né, que se tiverem interesse em assistir, porque lá mostra o vídeo do menino sendo interrogado, acho que na época com 16 anos, sem a presença de um representante legal. Claramente ele tinha um déficit cognitivo. E os policiais fizeram uma pessoa dessa, nessas condições, confessar. A reboque do que você tá dizendo... inclusive. A reboque que você tá dizendo, o Ricardo, que não está presente... Ele, aqui, opa, tá não, presente em outro lugar. Exatamente. Ele tá presente no Ele sofá mandou uma ali, que eu vi mensagem ele. pra mim agora pra dizer o seguinte, ele quer participar, mesmo que Não, ele indiretamente. não vai participar desse, não. Fala pra ele que Ele falou o não seguinte, ó, que é ridículo, né, que uma confissão policial que é retratada em juízo, ou seja, o cara confessa Falou que não policial e fala o seguinte, não fui eu confessei lá pro... N razões que a gente já sabe quais são. E falou assim, o que é que o delegado tem a competência dele é tamanha, que ele consegue uma confissão e ele não é confirmado em juízo? Mas é que aí o advogado instruiu a mentir. Nesse caso aí... Esse é o problema de O advogado instruiu a vida. Vocês ficam inventando história, é isso. É exceção feita ao Felipe... Nós 5 aqui, né? Defendemos qualquer tipo de cliente. Não né? só os os inocentes. passam na porta do escritório deles, são abençoados com a inocência. Assim, isso, aquela aura de inocência, brilho. ele acaba adquirindo durante a reunião com o Vocês Felipe. ficam inventando história, aí acaba com a versão dos que falam a verdade. Mas olha, essa é muito mentirada triste, Eu toda. acho, cara. tem sobre esse documentário, eu acho muito assim, alarmante, assim, é muito triste, né? revoltante, porque chega um determinado momento que os policiais falam pro menino, né, que tem essa deficiência cognitiva, e ele tá, tipo, com fome, querendo ir pra casa e tal, e ele fala assim, não, se você falar que você fez, você vai embora. E aí ele fala, e aí ele assim, eu já posso ir embora? Eu falo, não, agora você vai ficar. E ele nunca mais... E ele tá... Acho que ele saiu... Agora Eu acho que agora uma ONG, que também, do mesmo caso aí aquele outro caso lá, né, com uma ONG de inocência e tal, foi atrás e fizeram recurso. Mas o Steve tá preso até hoje. O Steve Recentemente tá a gente teve a vítima que apareceu, né? Esses o dias Ricardo aí. também sugeriu esse tema, né? Falar desse... Pra nós, que o cara tava sendo... O cara foi condenado? Não lembro agora Não, acho que exatamente. Ou estava sendo processado, mas processado. Estava sendo processado. Vozes do além, estava sendo processado. Estava sendo processado e, de repente, processado por homicídio, de repente a vítima aparece viva. Sim. Por homicídio consumado, não tentado. Exatamente. Que se Importante. diga, claro. Ele estava mas- sendo processado por homicídio consumado, de repente a vítima aparece. assim. Eu acho que isso remete, gente, essa é a primeira questão que eu penso quando eu vi essa notícia, é assim, exatamente com essa questão dos recursos, porque eu não estou aqui dizendo que a polícia não investiga porque não quer, né? Não é isso, gente, é que assim, há um problema de déficit de recurso, né? De recursos humanos, de estrutura, atraso tecnológico e tal, que é brutal. E a gente está se contentando com uma realidade que o pessoal faz muito policiamento ostensivo, mas o investigativo Você sabe que tem uma coisa que a gente sempre repete aqui, e eu vou repetir de novo, é aquela história assim, que o policial aborda a pessoa, acha a droga com ele, e aí ele espontaneamente fala assim, vamos lá na minha casa. Que eu tenho mais. Porque desse aí eu tenho mais lá, e lá eu quero tenho mostrar pro crack, senhor. lá eu tenho heroína. Eu quero mostrar pra mas, você ó, nada. E vou pra você me prender em flagrante. Isso. E vou te falar o seguinte, lá eu escondo. Então eu vou te falar os lugares onde estão para você... Isso, e normalmente Não essa precisa situação ocorre durante a madrugada, né? Mas Rafael, assim, eu tô com insônia, vou... Mas o que eu tô falando é o seguinte, isto é registrado no flagrante. Exato, ou seja, era o que eu ia falar o policial fala isto vai para o Ministério Público. O Ministério Público formula... Acha normal também. Acha normal denúncia... também. Senso crítico, zero, né? Não existe. Aliás, o ministro Schietti falou isto recentemente no julgamento. Falou assim, mas quem é o gênio que vai falar isto? Como é que... E outra, porque assim... E quem acredita nisso? Mas essas são as mentiras que são contadas e que são repetidas nas sentenças judiciais como está tudo bem, prendemos a pessoa certa, é isso. Ele confessou na polícia e assim, por que o policial contaria uma história que não é verdade? Ele nem conhece esse menino. Ele não tem motivo para mentir. Exatamente isso. E outra, ele é agente da segurança pública. Por que ele contaria uma história? Isso é
É um estendido. mantra. Isso é um mantra, mas eu tô né? falando, Virou um mantra. Mas o que eu tô falando é o seguinte, e aí a crítica à magistratura, e sempre tenho ela, além das férias de 60 dias, de emendar... Puta, agora vai abrir a porteira aqui, ferrou. Eu vou ter que cortar, porque a gente já tá... de emendar todos os feriados, de não atender celular, enfim, de todas as questões. Mas este é o problema. Por que acredita num treco desse? Você já tá na cara que é mentira. E aí vem com essas histórias. Ah, mas teve uma pessoa de ouvir dizer... Ah, a pessoa falou que foi... Porque no júri tem muito isso, né? Muito isso, muito. Os testemunhas de ouvir dizer... Não, foi o fulano. Aí vai lá, pega o fulano. Aí o fulano confessa na polícia. Tá bom. Isso é o suficiente para pronunciar, isso é o suficiente para manter a condenação, para manter ele preso. Mas sabe por quê? Porque o crime é muito grave. Exatamente. O crime é gravíssimo, então justifica. Então E não aí vamos você vai mais trabalhar, ninguém E faz aí seu você vai trabalho. justificar lá no plenário do júri que você tem lá uma pessoa que não é da área do direito, que aquilo, ó, fala assim, ó, você não pode usar essa fala dele aqui na delegacia de polícia, porque essa fala não foi reprisada na ação penal. Portanto, ó, você tem que... O que foi falado aqui, você ignora. Só Não pense no elefante branco. Isso. Exato. Não pense. Ele vai pensar no elefante branco. Eu acho E vai condenar. E vai condenar. Essa repetição desse mantra, ele atinge essas pessoas que depois vão julgar. Exato. Então, assim, não deveria atingir o Poder Judiciário. Exato. Mas é isso. Acho que existem sim esses fatores que você apontou. É uma deficiência tecnológica, uma deficiência de pessoal e tal. Existe também uma cultura de que a polícia... Punitivista e que a polícia tem uma carta branca para fazer o que quiser. Mas tem mesmo, né? E tem mesmo. E tem na prática. A gente vê que tem. Por quê? Porque depois o juiz aceita. Avaliza. Né? E aí Sim. você pega isso tudo, soma-se a essa cultura que também está no imaginário da população. Fala assim, a polícia não tem por que fazer mal, a polícia não tem... Se fez mal, é porque... Alguma coisa ou ele mereceu, né? É porque mereceu. E assim, e aí você chega nesse estado de coisas e digo mais, viu? Um milagre isso ter ido parar na mão do STF. A revisão deu certo, a revisão porque criminal. Além disso, que se você vê aqueles casos a regra, grosseiros, ele ia ficar até o fim. Ia ficar até o fim e assim... E como o TJ fez, né? Como o TJ exatamente. fez. Tava julgado, fazendo. tá julgado. Tem não, três já de julgado. Acabou já. Soberania dos veredictos. Olha a questão, isso gera não só a pessoa que cometeu o delito tá andando, como você bem falou, tá livre, mas assim, a condenação, a manutenção de uma pessoa presa gera uma contingência pro Estado, que vai ter que pagar uma indenização. Então assim, todo mundo... Mas você acha que vai pagar? Não, alguma coisa vai, Felipe. Não vai ser os... sei lá, 1 milhão de reais pra começar, que ele merecia, mas uns 80 mil, uns 60, ele deve. Mas são atos lícitos. Vai receber. Porque se for atos ilícitos, tudo bem, mas são atos... eu a também acho que não vai responsabilização receber essa indenização, por atos não. ilícitos... Eu daria, acho né? que não. Eu não, mas aí a gente Sabe por quê? não. Porque eu o daria. erro era perceptível. Não, eu sei disso, mas... Muito fácil. Mas assim... Mas você vai ter que precisar de outro juiz pra dizer que aquele juiz não percebeu que era perceptível. E as condutas são lícitas. Então fala o seguinte, olha, é uma decisão. É uma decisão. Teve uma convicção equivocada do magistrado aqui, e era a função dele era fazê-lo. E fez equivocado, mas... É um erro judicial grave isso aí. E digo mais, viu? O juiz também só fez o juízo de admissibilidade. Quem decidiu foi o jurado. Foi o jurado, exatamente. Quem julgou foi o jurado. Agora, uma coisa eu vou falar, devia ter uma responsabilidade do Ministério Público também. Mas aí não tem, né? Não tem. Melhor carreira. Não tem nem sucumbência. O autor ainda tem que pagar sucumbências honorárias, né? Isso aí é uma coisa que a gente, né, fica ali, né, tem ouvido falar muito dos advogados que entram com ações temerárias e tal, e que, nossa, estão superlotando, né, o Poder Judiciário com ações que são... Eu fico pensando, e no Ministério Público na esfera criminal, que entra com um monte de ação também temerária, e que não é porque depois o juiz condena que a ação não era temerária, e que quando perde também não perde nada, porque não paga nada e tal. Exato. Para esse lado a gente também não está preocupado, né? Deixa o Ministério Público fazendo o que bem entende, assim, oferecendo denúncia descabida, deixa o juiz receber denúncia descabida, aí a gente não está preocupado com a superlotação do Poder Judiciário, com processos que não deveriam estar lá, vamos dizer assim. Sim. Aí, mas na esfera criminal, não. Quanto mais, melhor. E só para... Isso fala muito da nossa sociedade, muito né? da nossa sociedade. E tolera isso, né? Tanto que... Estimula, né? Pode ver. Boa. Pode ver, você entra lá numa mídia qualquer, você entra lá num caso de, sei lá,
prendeu alguém que está sendo acusado de alguma coisa, um monte de comentário, tá, né, bandido bom e bandido morto nessa toada aí. Aí você vê uma reportagem tratando de uma pessoa que ficou 15 anos presa injustamente, né, reconhecidamente pelo Poder Judiciário. Sim. E você não tem a mesma indignação, o mesmo alcance, a mesma exigência. Não mobiliza o sentimento da pessoa. E tanto não mobiliza, isso é tão intrínseco que eu vou te falar mais. Você assistiu Making a Murderer? Você já assistiu Confession Tapes? Não. Recomendo primeiro Making a Murderer, tá lá na Netflix. Recomendo fortemente. É muito legal. Eu, inclusive, Triste, mas interessante. Quando eu tomei contato com esse documentário aí, eu tinha um trabalho para fazer, eu precisava assistir só um pedacinho, eu não consegui sair da frente da televisão até terminar. E não é tão pequeno assim, foi uma loucura. Mas eu recentemente, né? Então, assim, assistam primeiro esse, mas tem esse Confession Tapes e tapes. Então, assim, são fitas, são gravações do método americano, não é o método brasileiro, as questões estão lá. Eu não consegui ver tudo, porque é exatamente isso. E nesse caso foi uma das coisas que aconteceu e que a gente sempre falou, né? Sempre atentou para isso, foi assim, horas a pessoa lá para ser interrogada, horas. A pessoa tem o direito de ficar em silêncio, mas não, vai ficando aí, com fome, com sono, cansada, sofrendo pressão. É uma forma de tortura. É uma forma de tortura. Cara, é surreal quem não assistiu e tiver estômago e tiver paciência. As pessoas verem pra entender, né, como é que as coisas acontecem. Se está falando, né? E assim, dá pra assistir assim, assiste os 3 primeiros minutos, depois assiste os 10 primeiros minutos do episódio. A pessoa que entrou lá falando assim, não fiz nada, tô aqui porque você me convidou, então tô aqui, mas eu não, né, assim, beleza, pode me perguntar o que você quiser. No final a pessoa tá lá assinando a confissão, matei meu filho mesmo, botei... É surreal. Mas... eu achei que era interessante a gente trazer esse tema justamente porque é muito grave. A gente trata de várias questões aqui, né? Foi legal terem te pedido. Achei interessante. Que é um avanço isso, o pessoal se interessar, né? Exatamente, por esse tema. exatamente. Eu recebi também de algumas pessoas no Instagram. Ficou, né? Algumas pessoas que eu acho que ouviram e ficaram pensando, como que isso pode acontecer? E aí eu repito... Acontece, viu? Acontece, Mais do que você imagina. Infelizmente é mais do que a gente imagina. Mas a gente não se espanta com isso, né? É Na uma verdade pena. é isso. Você se acostuma com o absurdo, né? Exatamente. É uma pena. Difícil, né? Mas eu aviso sempre para meus alunos que podem comentar aí embaixo aqui e dizer como é verdade. Não importa o que você acredita, mas a hora que você for dormir, o que você tem que pedir? Pede para Deus, o Deus que você acreditar, para não ser processado criminalmente no Brasil. Cris. Né? Saúde, pai. Ai, caceta. Mano do céu. Eu vim aqui pra te dar parabéns. Muito obrigada. Já faz pra quem não sabe, foi aniversário da Cristiane. Muito obrigada. E pra pedir também pro pessoal ir pra onde? Esse já foi. A gente onde? Dia 8. Será? Dia 8 de novembro. Na imersão que a gente vai fazer. Mas mas tudo bem. Tudo bem. Isso vai alterar a nossa agenda, porque esse episódio, em tese, iria depois da imersão. Mas tudo bem. A gente antecipa, tá? Foi só esse recorte. Eu só quero dizer que se for pro ar, meu aniversário já faz quase um mês, gente. E posso falar o seguinte? Daqui 3 semanas. A gente vai atribuir esta aparição do Ricardo e esse lapso por conta que ele bateu a cabeça. Exatamente. Não foi a mesma coisa do meu coração? Deu uma sequelinha. Depois de 2 horas e pouco gravando aqui, a gente vai mudar a ordem da... Esse lapso temporal ele não consegue. Estamos aqui hoje reunidos para gravar o Diálogo Criminal, comemorar o aniversário da Cristiane e chamar você para nossa imersão criminal, tá? Agora eu vou voltar pro meu lugar. Beijo, tchau. É isso, gente. Obrigada. Vamos lá, vamos ver agora quando que vai sair. Se já foi, você perdeu. Se você não foi, você perdeu. Fala se gostou ou não. Se já tiver ido e você foi, diga o que você achou. E aí a gente, né, pra gente se preparar pra próxima. Mas, Cris, mas certamente, depois dessa aparição especial do Ricardo, a gente tem que ver a hora dos episódios. Não dá pra não vai ter jeito. Depois. Então tá bom. Pessoal, um abraço. Até a imersão, então. Até a imersão. Tchau.